Olá! Você sabe o significado da Páscoa? A Páscoa é um feriado considerado um feriado religioso pela maioria das pessoas em nosso mundo moderno. Na data de hoje, sexta-feira, a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, como é conhecida em nosso mundo, o mundo se lembra, comemora a morte de Jesus. E no domingo, o domingo de Páscoa, o mundo se lembra e comemora a ressurreição de Jesus. No calendário hebraico, a festa da Páscoa se dava num mês chamado Abib, o que corresponde em nosso calendário entre os meses de março e abril, justo na época em que nós estamos agora. É um momento alegre, gostoso, de união entre as famílias. É um feriado de família. Que alegria ver nossas crianças ganhando ovos de chocolate e outras guloseimas que com certeza os pais também gostam. É um feriado onde esquecemos um pouco da violência e do sofrimento existentes em nosso planeta e vivemos momentos de verdadeira paz e alegria com nossa família. Mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Tem alguma coisa a ver com coelhos e ovos de chocolate? Você sabe que os ovos de chocolate foram introduzidos na festa da Páscoa somente há uns 300 anos atrás, na França? O que significa a Páscoa, segundo a Bíblia? A Páscoa se originou há mais ou menos uns 3.500 anos atrás, com o povo judeu saindo da escravidão do Egito e com Moisés como o seu líder. Eles já estavam há mais de 400 anos como escravos no Egito. A palavra Páscoa significa passar por cima e simbolizava o anjo de Deus passando por cima da casa dos judeus que obedeceram à ordem de Deus e não infligindo a eles as conhecidas pragas do Egito. Nesse caso, a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Todos os anos, os judeus celebravam a Páscoa, nesta mesma época do ano. O ano que para nós se dá entre março e abril, onde eles lembravam de como Deus os havia libertado da sua escravidão lá no Egito, e eles eram agradecidos por essa libertação. Com a vinda de Cristo, uns 1.500 anos depois, ou seja, quase 2.000 anos, e um pouco antes da sua morte na cruz, o próprio Jesus Cristo mudou o significado daquela ceia da Páscoa que o judeu celebrava todos os anos. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28, nós encontramos: enquanto comiam,
tomou Jesus o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue, o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ao invés dos judeus se lembrarem da libertação da escravidão no Egito, agora todos os cristãos deveriam se lembrar da libertação da escravidão do pecado. Jesus iria, em algumas poucas horas, ser preso, julgado, condenado e morto em uma cruz. O seu corpo pendurado na cruz e o seu sangue derramado iriam libertar os pecados da humanidade. A Páscoa significa exatamente isso. Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por todos e nos dar a libertação dos nossos pecados. Que grande amor, que grande bênção você e eu temos. Durante este feriado, vamos lembrar o grande amor de Deus para conosco e o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Vamos também lembrar que Jesus não somente morreu, mas no domingo ressuscitou dos mortos. E assim, como ele, um dia nós também seremos ressuscitados para vivermos eternamente com Jesus. Que feriado maravilhoso! Um feriado de alegria, paz, de união e de agradecimento. Um feriado que nos lembra do amor de Deus e do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Aproveite este feriado e reflita sobre sua vida com Deus. Seja uma pessoa agradecida por Jesus ter lhe dado a libertação dos seus pecados. Você já aceitou este presente de Deus? Deus abençoe você. Amém.